Som. Graça e paz, meus amados. Louvado seja o nome do Senhor. Antes da gente passar para a mensagem, eu quero dar um aviso para os irmãos. Nós teremos na próxima semana, a partir de segunda-feira, a gente vai ter uma semana de oração aqui na igreja, tá? Vamos fazer uma semana de oração e, exceto na terça-feira, que teremos o PGM na casa da irmã Edna, mas nós faremos o momento de oração lá, tá? Mas teremos aqui na igreja nossa primeira semana de oração do ano. Nós faremos uma semana de oração por mês, a partir de agora, desse mês de janeiro. Não sabemos exatamente que horas a gente vai, quer dizer, que semana do mês vai ser, vai ficar flexível, mas assim que possível, na primeira semana que a gente puder, a gente já faz novamente a primeira semana de oração, que vai durar de segunda-feira até sábado, às 7h30 da noite, tá? Precisamos orar, irmãos, temos que orar. No final do mês, no dia 31, nós fomos convidados para uma ação evangelística lá em Cascavel, lá na missionária Zilanda, tá? Eu vou passar para a mídia aí uma mensagem, e os irmãos que quiserem ir, né, quem tiver carro, quiser e puder ir, a gente se organiza para estar presente. Amém? Outra coisa, irmãos, nessa ação evangelística, lá a gente vai ter tudo, tá? Vai ter alimentação, já conversei previamente com a missionária Zilanda, e vai ter estrutura lá para a gente, né? Para a gente ter alimentação, ter água direitinho, a gente não ficar em falta de nada, tá? Eu vou informar os irmãos mais detalhes no próximo domingo, eu informarei. Na terça-feira, como eu já informei previamente para alguns irmãos, nós faremos um PGM na casa de cada família da igreja. Mesmo aqueles que saíram correndo e não vieram para o culto hoje para não saber, mas nós vamos lá. Então, a mídia da igreja, a comunicação da igreja vai colocar no grupo, se inscreva, porque senão a gente vai chegar lá de surpresa, vai fazer o culto na sua porta, mesmo se você está em casa. Então, se inscreva que a gente vai se preparar e vamos fazer um PGM por mês, um PGM, aliás, em cada família da igreja. Toda semana a gente vai visitar uma casa diferente. Então, se prepare. Se você não estiver lá, não se inscrever, a gente vai de surpresa. Se você não abrir a porta, a gente faz o PGM na sua porta. A gente canta, louva, toca e vai embora. Mas a gente não vai deixar de ir. Tá bom? Então, os irmãos já fiquem avisados que nós temos essas duas ações. Nossa escola bíblica deve voltar logo no fim de semana, logo depois do carnaval, do período de carnaval, tá? Então, a gente vai ter carnaval, aí depois tudo. Nós tivemos, irmãos, na última quarta-feira, a nossa reunião de membros. E eu quero sinalizar aos irmãos que não vieram que, por gentileza, fiquem atentos ao culto, porque isso também é para louvor do Senhor. Nós temos sorte de fazer parte de uma igreja que tem clareza nas suas finanças com os membros da igreja. Né? Aqui nós sabemos o quanto entra, quanto sai, e sabemos também com o que a igreja gasta, e os irmãos têm direito de participar dessas informações. E também temos direito de decidir sobre outras questões. Né? Por exemplo, nós um dia decidimos que as janelas da igreja seriam brancas. Aí apareceu algumas pessoas, pastor, mas podia ser rosa, podia ser marrom, podia ser azul, podia ser preta, podia... Foi decidido, a igreja que estava aqui presente decidiu. Então venha para o culto de quarta-feira, participe dos momentos que são salutares, são importantes para a nossa igreja. E todo mundo da igreja, como membro da igreja, tem o direito de opinar e decidir e falar qualquer circunstância que for devido, né, para depois não reclamar, porque já aconteceu também de as pessoas reclamarem depois e não estavam presentes na hora do culto administrativo.
Então, se a maioria decidiu, está decidido. Depois, quem reclamar, fica reclamado. Eu estou aqui para proteger a decisão da maioria da igreja. Então, se a igreja decide, está decidido. Você pode plantar a bananeira, dar um pulo, morder a testa, mas se a igreja decidiu, está decidido. Amém, irmãos? Então, venham para esse momento. Participe, porque às vezes você tem uma posição que pode contribuir com alguma coisa. Como, por exemplo, a gente vai ou não vai ter retiro? Né? Nós, quarta-feira, a gente não teve como decidir se a gente vai ou não vai ter retiro, porque a gente não tinha uma grande maioria da igreja aqui que opinasse a respeito, né? Não dá para eu decidir, porque a gente tem sempre aqueles que são os que sempre estão trabalhando com a mão na massa, né? Didi e Iris. Eu falo de nome porque esses sempre são os que estão por aqui trabalhando, fazendo alguma coisa mesmo. Didi, Iris, irmã Wanda, irmão Fernando, mesmo com a limitação da idade, Cristiano, Eliane, Tiago. Né? Então, são pessoas que sempre estão aqui, Soliária, que sempre contribuem de alguma forma, irmã Zenilda, que está sempre aqui presente também, sempre que a gente tem alguma coisa para fazer. Né? Então, assim, eu falo dessas pessoas porque, por exemplo, as que não puderam vir, não tem problema, mas nós saímos daqui na noite anterior ao culto de ano Novo, nós saímos daqui 11h30 da noite. Eu, Eliane, Sara, quem foi mais? Tinha mais uns dois aí. Mas aí a gente vai fazer um retiro, essas pessoas é que vão trabalhar, é que vão meter a mão na massa. Tem Felipe, tem Michele também, que mesmo com todas as limitações, tem pessoas que estão aqui sempre trabalhando e fazendo alguma coisa. Né? Nosso banheiro, por exemplo, tem uma fechadura bonitinha, que alguém chegou aqui, eu sei quem foi, mas se ele não falou, também não vou dizer aqui se eles não falaram, né? Mas eu sei quem foi, mas teve a boa vontade de vir e fazer alguma coisa. Então, irmãos, estejam, eu estou falando isso não só para nós que estamos aqui, mas para todos os que estão vendo através da mídia também, que estão assistindo agora ou vão assistir depois, que o circo realmente não deixa o pessoal vir para a igreja, né? Então, se a gente está falando que você pode ser mais participativo na igreja, mais atuante, né? Não, mas tem aquela confiança de que o Tiago vai estar lá, então eu não preciso ir, não, eu vou junto com o Tiago, vai que ele precisa de mim, né? Eu vou junto com a Eliane, vai que ela precisa de mim. Hoje mesmo, nós tínhamos 4 pessoas para limpar a igreja, não foi, Leo? Quantas limparam, Leo? Só a Eliane veio limpar a igreja hoje de manhã. Né? Já é a segunda vez que ela faz isso. Então, o compromisso que a gente tem não é comigo. Se você não se propõe a estar pronto para ajudar de alguma forma, não é comigo que você está falhando, não. Você não está ferindo a mim, não. Eu não estou deixando de dormir 1 minuto sequer. Você tem um compromisso é com Deus. Essa igreja, a Igreja Batista Memorial, ela não tem compromisso com o pastor. O pastor e ela juntos temos compromisso com Deus. Então temos que ter compromisso com Deus nas coisas que temos que fazer para Ele. E se nós estamos aqui, Deus deseja nos usar, de sermos bênçãos, de estarmos presentes. Olha, irmãos, nós temos 40 pessoas na igreja. Olha quantas tem no culto hoje. A igreja tem palavra, o pastor é chato, não sei o que acontece. Mas temos pessoas que não vêm já há muito tempo. Eu ligo, às vezes a pessoa não atende. Né? Quero ir na casa, a pessoa não quer que eu vá lá visitar. Então temos pessoas assim. Né? São pessoas que até têm contribuição com dízimo e oferta, mas isso não é o principal para mim. Eu preferia que não contribuísse, mas que a pessoa estivesse aqui. Que pudéssemos ver, que pudéssemos cuidar, que pudéssemos ser igreja um para o outro. Essa é a prioridade. Isso é ser igreja de Cristo. Pela contribuição, eu não me preocupo não, irmãos, porque quem sustenta essa igreja é Jesus, ela não pertence a mim. Se alguém achar que ela pertence a mim, ou a Convenção Batista, ou a Missão Nacional, está enganado. Essa igreja pertence ao Senhor. Ele é que sustenta. Mesmo no dia que nós choramos lá em casa de joelhos, porque a gente não tinha R$ 1, não foi, Tiago? Para pagar as nossas contas, o Senhor derramou bênção dos céus e a gente não deve nada. Não devemos nada a ninguém. Todas as nossas contas são pagas porque o Senhor tem nos sustentado.
sabe? Deus tem sustentado, essa igreja pertence ao Senhor, sua vida pertence ao Senhor. E se você tem algum compromisso, não é comigo, não é com a missionária Sara, é com Jesus que você tem um compromisso. Se você está em falta em algum momento, é com Ele, não é comigo. Então, que nós possamos, irmãos, ser firmes na nossa fé, ser firmes no trabalho do Senhor, ter vontade de ir participar, sabe? Aqui tem duas jovens que não fazem parte aqui da igreja por força maior, que são as sobrinhas de Eliane. Se elas pudessem, elas fariam parte aqui da igreja. As duas. Elas trabalham em tudo que elas são chamadas para fazer e às vezes elas vêm até sem ser chamadas. Elas amam trabalhar na igreja. Se a gente tem um mutirão aqui, elas estão aqui, às vezes cuidando de uma criança, às vezes passando pano, varrendo, mas estão aqui. Eu queria que nossa igreja, muitas pessoas tivessem a mesma postura, de estar aqui, da gente estar junto. Esse é o principal, é a gente estar junto, como igreja, é sermos bênção um na vida do outro. Amém, irmãos? Essa, peguem essa palavra para vocês, porque eu, assim, eu como pastor, eu tenho que falar. Eu não posso deixar de falar. Eu tenho que dizer. Então, se você vai ficar chateado, se alguém vai ficar chateado com isso, você que vai ter que lidar com isso diante de Deus, mas eu não vou deixar de falar. Não vou, de forma alguma. Precisamos acordar, precisamos levantar, voltar para a igreja. Eu conto aqui, irmãos, se vocês quiserem, eu conto, eu digo aqui os irmãos que estão sempre assíduos no culto. Cadê o resto da igreja? Por que não vem? Por que não está aqui? Aí a gente vai procurar saber. Pastor, eu estava trabalhando. Joia, perfeito, estava trabalhando. Não tem o que fazer, está trabalhando. Mas a gente vai perguntar aos outros. Não, pastor, a gente vai. Tem irmãos que já têm quase um ano dizendo para mim, a gente vai conversar. Quase um ano, uma pessoa dizendo para mim, a gente vai conversar. Eu não vou ficar chateado, Gardélia, pensando no meu juízo que o problema sou eu. Porque o compromisso com Deus é de cada um, não depende de mim. Não depende de mim para você servir a Deus. Se uma hora você não vai concordar com o meu jeito, porque o meu cabelo é careca, porque eu sou gordo e sou chato, e você vai, não, eu não vou porque o pastor é chato, não é a mim que você está punindo, você está punindo a Deus. Você está punindo o seu compromisso com Deus, não é a mim. Então que a gente se levante, que se você encontrar alguém na rua, transmita, o pastor está brabo. Transmita. Porque precisa de acordar, precisa da gente levantar. Né? A gente já vive numa cidade que é praiana, que é assediosa. Hoje eu fui num lugar lindo ali, que fica 3 minutos da minha casa, que Didi me levou, né? Didi subiu a duna 2 horas da tarde, mas Yasmin, irmãos, a turma é macho. Porque eu não subiria nem com tempo frio, que dirá 2 horas da tarde. Nós vamos para a palavra do Senhor. Você pode abrir a sua Bíblia em João, no capítulo 20, no versículo 28. A palavra de hoje foi assertiva ontem por Cristiano, porque ontem nós tivemos uma pequena conversa que incorporou o meu pensamento. Ver para crer ou crer para ver. Os irmãos sabiam que essa simples dúvida já foi um instrumento de discussão na igreja durante anos, no início dos tempos? Os irmãos sabiam disso? Ver para crer ou crer para ver? Isso foi uma dúvida que os filósofos, os pais da igreja tinham, por influência, muitas vezes, das filosofias gregas, né, da comprovação da ideia, do pensamento. E isso não foi só exatamente depois de Jesus. Isso vem de muito antes de Jesus.
Eu creio para ver ou eu vejo para crer? Qual é a diferença, né? Nós temos apóstolos que foram chamados pelo Senhor, né? Apóstolos que caminharam com Jesus, né? Apóstolos que tiveram uma vida com Jesus e que passaram muito tempo vendo para crer, né? A gente vê que tem algumas características de alguns, né? João, o que Jesus mais amava, né? Pedro, o que negou 3 vezes, o que fraquejou a fé quando foi andar por cima das águas, né? O Pedro era o insolente, né? Era o que dizia o que não se deveria falar, era mal educado, muitas vezes grosseiro. A gente também ouviu falar de Judas, que foi o discípulo que o traiu. Depois de passar todo esse tempo vendo para crer. E Jesus, durante muitos dias, pela convivência que teve com eles, os arguía, perguntava para eles: vocês não têm fé? Homens de pequena fé? E uma hora Jesus até ensinou: se você tiver uma fé do tamanho de um grãozinho, se você tiver fé, você vai dizer a esse monte: salta daqui para lá. Os discípulos no barquinho chamando Jesus: mestre, o senhor não está vendo que a gente está aqui naquela agonia, né? Mas eles não estavam chamando Jesus para acalmar o vento e o mar. Eles não sabiam que Jesus podia fazer isso. Estavam chamando Jesus para ajudar nas coisas do barquinho, puxar as velas, tirar a água de dentro, porque o pensamento deles era provável: a gente está aqui tudo trabalhando, se acabando, para esse barco não afundar e Jesus dormindo. Eles acharam provavelmente aquilo ali meio absurdo. Aí Jesus levanta: ô vento e mar, pelo amor de Deus, fiquem calmos aí, para ver se essa turma se aquieta. Aí Jesus levanta e diz assim: homens de pequena fé, né? Homens de pequena fé. E homens que viram os sinais. Sabe, tem um problema nessa história que a gente vai descobrir no final. Homens que viram os sinais, que via cego vendo, surdo ouvindo, aleijado levantando, mão mirrada, ressequida voltando ao normal. Homens que viam tudo que Jesus podia fazer, leproso sendo curado, vidas sendo restauradas. Homens que viam a atuação de Jesus de perto, multiplicando peixinho e pãozinho. Eles viam, mas e daí? E daí? Se agora tem um vento que está soprando aqui e a gente está perto de morrer. A gente vê que os discípulos, eles esperavam uma coisa diferente ali, né? Eles tinham uma esperança diferente. Qual era a esperança? Era que viesse de lá um Jesus que fosse restaurar o reino de Israel, que ia botar Roma para fora. Eu até assistia ontem o Alto da Compadecida no início, o ator falando: vamos assistir a história de um cabra sozinho, que sem nenhuma arma na mão enfrentou todo o exército romano, né? A fé não estava na possibilidade de Jesus nos dar uma nova vida, mas a fé estava voltada para o fato de que ele era o Messias, e na interpretação de quem esperava por Jesus, esperava de alguém, por alguém que fosse destronar quem estava dominando Israel. E Jesus por muitas vezes disse: o meu reino não é desse mundo. Vou preparar-vos lugar, né? Para o paralítico, o ladrão na cruz: ainda hoje você vai estar comigo no paraíso.
Alguém perguntou e não mostra-nos o Pai. Ele diz assim: "Não, eu sou o Pai, quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um." E no meio desses discípulos, a gente vê algumas outras interpretações, algumas outras histórias, segundo as tradições da igreja, alguns outros livros que informam como era o perfil deles, mas no meio deles a gente tinha Tomé. A gente tinha Tomé no momento em que ele se divide na sua no seu legalismo na cabeça. Ele se divide na sua interpretação, ele se divide em como ele questiona Jesus. Segundo o Evangelho de João, no primeiro momento, né, a gente vê Tomé questionando quando Jesus estava voltando para Betânia para ressuscitar Lázaro. E eles tinham passado um perigo lá. E Tomé diz assim: "Vamos nós também para morrermos com ele." Porque lá é que a gente estava perto da morte. Então, se a gente está voltando para lá, deve ser para morrer, né? Então, a gente vê também outra evidência de Tomé em João 14, 5 e 6, né? Jesus está falando sobre seu caminho e Tomé olha para ele assim: "Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho?" Que Jesus estava falando: "Eu vou para o Pai, eu vou preparar lugar, e vocês sabem esse caminho." Aí Tomé: "Não, a gente não sabe. Que caminho é esse?" Né? Como eu posso saber o caminho? E o caminho ali na frente deles. Jesus estava ali. O privilégio que eu gostaria muito de ter. Aí Jesus olha para ele e diz: "Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim." Isso partiu de uma argumentação de Tomé, né? E Jesus fez essas afirmações a partir dessa dúvida, né? Então a gente percebe que esses são poucos relatos a respeito da figura de Tomé, mas são relatos que revelam uma personalidade que primeiro quer ver para depois crer, quer as evidências, quer saber de fato como funciona para depois acreditar. Jesus fez isso, ressuscitou um morto de 4 dias. Ia passando o tempo, parecia que o coração deles via menos. E Jesus, a gente vai lá para que vocês creiam. Isso vai acontecer para que todo mundo creia. Os sinais de Jesus foi para que eles crescem. Vemos os sinais na Bíblia para a gente crer. Já foi feito. Se há algum novo sinal na nossa vida, o objetivo disso é nos fazer crer. E muitas vezes não temos crido. E essa discussão do crer para ver ou ver para crer, isso atravessou a história. E por centenas de anos, a igreja discutiu sobre isso. Chegou um rapaz chamado Agostinho de Hipona, uma cidade lá na África. Ele não era de Hipona, mas era bispo em Hipona, que a gente, segundo a tradição católica, é o Santo Agostinho. Ele começou a refutar esse comportamento da igreja, mas isso já era 300 e tantos anos depois de Cristo. Não precisamos ver para crer, porque tudo que era para ser visto de Jesus já está na Escritura. Precisamos agora crer para ver. E isso se tornou uma discussão monumental. Apareceram bispos e pais da igreja, filósofos da igreja, defendendo que tínhamos primeiro que ver para depois a gente crer. Aí, Jesus fecha essa argumentação com o texto que a gente vai ler. Tomé respondeu, ó, não é esse não, viu, filho? É João 20, 28. Ô, Bia, bota aí, Bia, João 20, 28. Tem uma resposta de Tomé, ó.
Senhor meu e Deus meu. Nem o discípulo que Jesus mais amava fez isso. O homem incrédulo, o homem contestador, o homem que queria dirimir explicação das evidências, o homem que tinha uma cabeça lógica, foi o primeiro discípulo, o primeiro homem relacionado na Bíblia a chamar Jesus de Deus. No momento em que Jesus se apresenta, ele já tinha dito antes: se eu não tocar nas feridas dele, eu não tampouco acreditarei. Eu não vou acreditar. Eu só vou acreditar se eu. Segundo Mateus, Jesus já chega atravessando. Paz seja convosco. Tem hora que Jesus desaparece do meio deles. Jesus glorificado, que venceu a morte e o pecado. Jesus ali, ressuscitado. E eu lendo, irmãos, eu achei interessante isso. Não existe um túmulo no mundo que tenha escrito o que o anjo disse a Maria Madalena e as outras mulheres. Aqui jazia Jesus de Nazaré. Ele não está mais aqui. Qualquer túmulo do mundo você vai encontrar lá. Jaz Valfrido Coelho Pereira. Jaz Gilson Félix dos Santos. Jaz Vanilda Souza Santos. Mas o anjo disse a Jesus, disse às mulheres: aqui jazia Jesus de Nazaré. É a única conjugação que tem. Não tem outra. Não existiu outra pessoa. Que ele foi o único que ressuscitou. E esse discípulo em especial, a gente não via Jesus elogiando ele, Jesus dizendo alguma coisa, a gente não via dizendo que ele era o que Jesus mais amava, a gente não via nada de bom a gente via de Tomé, mas no final, Jesus participa da ceia ali com os discípulos e levanta, chama Tomé e vem cá, toca aqui. Aí eu começo a ter algumas revelações interessantes. Se você quer crer para ver, então também seja corajoso de falar para Deus, eu quero ver para crer. Se eu não tocar, eu não vou acreditar. Mas seja corajoso. Pelo menos covarde Tomé não era. Ele foi lá e tocou nas feridas de Jesus. E Jesus pega a mão dele e faz assim, ó. Do lado aqui onde jogaram a lança. Aí sabe o que é que Tomé fala? Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus volta para Tomé, porque não pense que Jesus é aquele que deixa as coisas barato, não. Ele é cheio de amor, ele é misericordioso, mas ele não deixa barato, não, na hora de te repreender, viu? Jesus não deixa barato, não. Então não acha que ele não vai te repreender uma hora na tua vida, não, porque ele vai. De alguma forma ele vai te repreender, sim. A minha, eu fui repreendido tantas vezes e estou aqui vivo, né? Aí Jesus olha para Tomé, segue-se esse diálogo aí, de João 20, né? Quando eu vejo aqui o versículo 27 de João 20, aí a gente constata, né? Pega a tua mão também. Não, não é só aqui não, quer ver aqui também? Quer ver aqui as marcas quer ver o cravo dos pés? Quer ver também? Né? Eu imagino mais ou menos assim. Tomé respondeu: Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus não deixa barato. Porque me viste, Tomé, creste. Versículo 29, coloca aí, Bia. Bem-aventurados os que não viram e creram. Né?
Bem-aventurados os que não viram e creram. Aí eu li isso aqui e eu olhei, eu estou aqui, porque eu não vi aquilo. Iris não viu, irmã Wanda não viu, Cristiano não viu, Tiago não viu, João Pedro não viu, ninguém viu aquilo, nenhum de nós, mas cremos. Crer é nosso maior segredo, não é ver. Jesus é tão misericordioso que se você precisar ver, Ele te mostra. Ele tem misericórdia. Ele mostra para você, mostra para nós. Foi assim que Ele fez. E muitas vezes Ele faz ainda hoje. Mas hoje, crer, irmãos, é o nosso maior segredo. Em João 3,16, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O céu é para quem crê. A vida com Deus é para quem crê. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1, a fé é o firme fundamento. Né? Coloca aí, Bia, para a gente ler. Hebreus capítulo 1, versículo 1. A gente não precisa ver, a gente só precisa crer. E muitas vezes não cremos porque não vimos. Muitas vezes temos, como os discípulos, temos muitas evidências do que Deus tem feito na nossa vida. Muitas evidências do que Deus tem feito na nossa história, mas nós só não vemos aquilo que queremos. Eu quero ver daquele jeito, senão eu não creio, né? Não, Hebreus 11:1, desculpa, Bia. Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, que se espera e que não se vê. Se eu quero ver para crer, isso não é fé. É fé quando eu quero crer para ver. Trazendo de uma forma prática para a nossa vida, o que precisamos para crer de verdade em Jesus? O que falta na nossa vida para que alcancemos a estatura dessa palavra tão pequena, mas tão significativa na nossa vida, que é crer? Crer tem várias implicações, porque me parece que a minha vontade não é necessariamente crer. Parece que tem outras coisas. Parece também que crer, eu preciso também mudar de vida. Crer, eu preciso também renunciar ao pecado. Né? Crer, eu preciso também viver uma nova história. Crer, eu preciso também parar de xingar dentro de casa. Crer, eu preciso também tratar minha mulher com amor e com respeito. Crer, eu também preciso honrar meu marido. Crer, eu também preciso criar os meus filhos com sabedoria. Crer, eu também preciso mudar o meu comportamento. Ser crente dentro de casa, aonde eu vou, com quem eu caminho, com as minhas amizades, na minha família. Isso tudo está no pacote de crer. E muitas vezes a gente acha que o pacote de crer é somente aquilo que Deus pode me dar. Deus pode te dar tudo. Ele é Deus. Mas percebam o que Jesus falou. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserem e vos será feito. Até que ponto a palavra de Deus está em você e em mim para que a gente creia? Isso é fé.
É fé para na hora que a gente perde um ente querido, a gente permanecer com Cristo. É fé para na hora que a gente perde um bom dinheiro, a gente permanecer com Cristo. É fé para na hora que a gente perde alguma coisa significante na nossa vida, a gente permanecer com Cristo, porque quem crê sabe que tem o céu. Obrigado, Lívia. Quem crê, irmão, sabe que tem o céu. E quem crê sabe que não tem preciosidade maior no mundo do que o que Deus tem preparado para nós lá. Quem crê sabe que tem a vida eterna. E é para isso que nós cremos. É para isso que somos mudados por Deus. É para isso que somos transformados. É para isso que temos relacionamento com Deus, para termos vida eterna. É para isso que o véu foi rasgado, para que pudéssemos entrar livremente, qualquer um de nós, para que pudéssemos falar diretamente com Deus e termos vida eterna. O significado do crer, ele é muito mais profundo, porque ele não fica na superficialidade. O que se vê está na superfície, mas o que se crê está no profundo, está no âmago. Não tem forma, nem receita, nem fórmula. O que se crê é o que se conecta com Deus. Crer é estar conectado com Deus. É saber os seus intentos. É saber os seus caminhos. É saber o que Ele deseja. Por isso, primeiro eu creio. Para quem crê, irmãos, o ver não é nem importante. Para quem crê, ver não é importante. E Deus sabe disso. Que Ele possa se lembrar de nós quando olhar para nós, como quem crê. Olha o que aconteceu com o centurião de Cafarnaum. Um homem de Roma, líder de uma divisão do exército, de 100 homens, responsáveis pelo regimento ali em Cafarnaum. Não, 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 Senhor, vá na minha casa não. Olha o entendimento que aquele romano teve. Olha o entendimento que ele teve. Vá na minha casa não, porque eu tenho homens que eu mando e eles vão. O Senhor diz uma palavra aí e ele vai ser curado lá, porque eu não sou digno que o Senhor pise na minha casa. Aí eu vou dizer para os irmãos mais uma vez: Jesus não deixa barato. Nem em todo Israel eu encontrei tamanha fé. Por isso que nós estamos aqui, felizes os que não viram e creram. Hoje nós estamos nesse contexto. Podemos crer em Jesus, haja o que houver. Apesar do que houver, se você quer saber qual é o adorador verdadeiro, que adora em espírito e em verdade, é aquele que o Pai está procurando, é aquele que crê, independente do que está vendo. É aquele que crê, independente da circunstância. Está tudo dando errado, mas ele crê. Vai cair, não importa. Eu creio no Senhor. Eu creio no Senhor. Se eu passar a crer e me guiar por fé e não por vista, aí a gente tem o que eu falei no domingo passado, a paz que excede todo entendimento. A mulher que é ciumenta demais, o marido que é ciumento demais, ele não está crendo. Porque se ele crê, ou se ela crê, eles vão saber uma coisa muito importante. Quem não pode faltar na minha vida é Jesus. Isso é importante. Você resolve um monte de problema na sua vida se você crê. E esse não é o nosso maior desafio. É para que você não pereça, mas tenha a vida eterna. Creia no Senhor Jesus. Creiamos no Senhor Jesus. Creiamos de todo o nosso coração.
creiamos de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Vale a pena crer, porque quem crê não precisa ver nada para acreditar no Senhor. Amém? Que o Senhor assim nos abençoe. Deus seja louvado. Irmão Tiago.